Buenas pessoal, Alex aqui, bem-vindo ao método Teologia Fácil e nesse vídeo eu vou apresentar o curso para vocês. Bora lá! O Teologia Fácil é um curso voltado a pessoas interessadas no estudo da Bíblia e principalmente na interpretação dos textos, e dentro do curso a gente vai abordar os diversos níveis de conhecimento, ou seja, desde o mais iniciante, que está iniciando o estudo da Bíblia, até o estudante mais avançado, que tem questões mais complexas a serem respondidas. Os objetivos, pessoal, de aprendizagem do nosso curso, inicialmente é compreender os princípios fundamentais da teologia cristã, ou seja, o método Teologia Fácil, ele é cristocêntrico, ou seja, a gente vai estudar a Bíblia com um foco em Jesus. E como eu comentei, a gente vai trabalhar bastante a hermenêutica bíblica, que é uma ciência, uma técnica para se interpretar os textos de maneira correta, para que com base nisso seja possível fazer uma aplicação adequada. E dentro disso a gente vai explorar os principais tópicos-chave da Bíblia, ou seja, os versículos mais populares, os versículos mais estudados e também os versículos mais pregados nas igrejas. E o principal diferencial do nosso método é que a gente foca e muito, pessoal, numa discussão teológica. Por isso que a gente tem um grupo específico para que os estudantes do curso consigam trocar informações e também tirar dúvidas diretamente comigo, ok? Os nossos recursos de ensino são as aulas disponibilizadas no YouTube, e dentro do grupo do Telegram eu sempre disponibilizo outros conteúdos, principalmente outros vídeos, e todo o conteúdo compartilhado vai ter uma explicação do seu conteúdo, ok? E dentro do grupo do Telegram a gente consegue também trocar outros arquivos e também fazer as correções dos exercícios. Vamos adiante. A nossa agenda, então, pessoal, o curso ele é dividido em 5 etapas, que são 5 disciplinas básicas da teologia. A gente vai começar com a demonologia, ou seja, a doutrina de Satanás e dos demônios. Dentro dessa disciplina, ela é dividida basicamente em 2 partes. Na primeira, a gente vai entender a doutrina de Satanás e qual a ação dos demônios de uma maneira muito prática, de uma maneira centrada na Bíblia, e também a gente vai um pouquinho mais a fundo da natureza desses demônios, a influência que tem nos dias atuais e também qual o papel deles nas escrituras. Essa é a primeira parte. Depois disso, a parte 2, a gente vai estudar a eclesiologia, focada na história da igreja. Dentro dessa disciplina a gente vai abordar tópicos da fundação da igreja, ou seja, a igreja apostólica, a igreja primitiva e suas ordenações. E a gente vai entrar numa parte histórica também, sobre as perseguições, enfim, a gente vai dar uma ênfase bem grande na igreja reformada e também na fundação da igreja no Brasil. A terceira etapa, a gente vai falar sobre o estudo do Espírito Santo, que é chamado de pneumatologia, também é dividido em 2 partes. A primeira delas, fundamental, a gente estudar a personalidade do Espírito Santo, ou seja, tratar o Espírito Santo como uma pessoa e também entender as características que o descrevem como uma divindade, ou seja, onipresença, onipotência e onisciência. E a gente vai também entender o agir do Espírito Santo na Bíblia e na vida do crente, sempre com um embasamento bíblico e de textos muito bem estudados na Bíblia. Ok, pessoal? Vamos adiante. As 2 últimas etapas a gente vai estudar a hermenêutica,
conforme eu expliquei, nada mais é do que a interpretação da Bíblia. Diante disso, a gente vai ver uma introdução, o que é hermenêutica, onde surgiu, como aplicar, as linguagens que a gente tem na Bíblia, ou seja, o texto está num sentido literal, está num sentido figurado, está num sentido simbólico. Conforme a minha interpretação, a aplicação muda completamente. E também a gente vai ver as principais regras de hermenêutica, para que a gente não caia em erros teológicos e que, pior que isso, esses erros eles se transformem em heresias. E por fim a gente vai dar uma pincelada no hebraísmo, ok? E a última disciplina, a última etapa do nosso curso é a de sociologia, numa abordagem bíblica, ou seja, a gente vai ver a definição de sociologia e o propósito em termos mais gerais, e depois a gente vai dar uma ênfase nas questões sociais focadas na família bíblica. Ok, pessoal? Essa foi a aula de hoje de introdução do curso Teologia Fácil. Espero vocês na próxima aula. Deus te abençoe.